Então, pessoal, temos aqui mais uma questão, onde que está associado com calorimetria, aquecimento de substância e tudo. Nessa questão, ele está querendo saber qual que é a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura da água variar de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius. Se vai haver variação de temperatura, a gente vai pensar nessa expressão. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Poxa, mas ele não me deu a massa, ele me deu o volume de água. Mas ele me deu uma informação sobre a densidade da água, falando que 1 quilo de água ocupa um volume de 1 litro. Bom, se 1 litro é 1 quilo, meio litro vai ser meio quilo. Mas outro detalhe que a gente tem que ter, o cuidado que a gente tem que ter, é que o calor específico está em função de gramas, então eu tenho que passar a massa para gramas. Meio quilo corresponde a 500 gramas. Então, a quantidade de calor vai ser 500 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, afinal, que é 100, porque a temperatura que a água atingiu é de 100 graus Celsius, menos a inicial, que é de 25. A quantidade de calor, então, vai ser de 500 vezes 75. Quantidade de calor é igual a 37.500 calorias, tá bom? Então, aqui é a resposta da letra A. Ele está falando que agora a água recebeu uma quantidade de calor de 145.500 calorias. E com essa quantidade de energia, ele quer saber qual que é a quantidade de água que vai restar no nosso recipiente, tá bom? Então, olha só, essa quantidade de calor fornecida, que eu vou chamar quantidade de calor total, a gente percebe que é maior do que a quantidade de calor que a gente calculou no item A. Significa que essa quantidade de calor vai ser suficiente para aquecer a água, que eu vou chamar de QA, quantidade de calor para aquecer a água, mais a quantidade de calor que vai fazer com que a água mude de estado físico. Vou chamar de QM, onde que é a quantidade de calor para a mudança de estado físico. Tranquilo? Então, pensando nisso daqui, ele quer saber qual que é a quantidade de água que vai ainda restar no nosso recipiente. Mas ele quer essa quantidade em litros. Então, eu vou achar aqui a quantidade em gramas, conhecendo a densidade da água, a gente vai converter para litros, tá bom? Então, nós temos que a quantidade total é de 145.500 calorias, que é igual à quantidade de calor para aquecer a água. Não vou fazer as contas de novo, porque eu já tenho esse valor, 37.500, mais a quantidade de calor necessária para mudar de estado físico. Se é para mudar de estado físico, vai ser a massa vezes o seu calor latente. Foi dito aqui que o calor latente de vaporização da água é de 540. Então, isolando, a gente vai chegar em 540 M é igual a 145.500 menos 37.500. A quantidade de água que virou vapor vai ser igual a 108.000 sobre 540. A massa, então, que sobrou aqui para a gente vai ser de 200 gramas. Mas ele não quer a massa, ele quer o volume. Pela especificação aqui, a gente sabe que 1 quilo é 1 litro. 200 gramas corresponde a 0,2 quilogramas. Se antes a gente tinha meio quilo, tirando 0,2 quilogramas, a gente vai ter agora 0,3 quilogramas de água, que vai corresponder a 300 ml de água. Então, a gente encontrou 300 ml de água que vai restar no nosso recipiente, que corresponde a 0,3 litros. Esse é o volume que a gente deve encontrar na resposta, de 0,3 litros.